A Xiaomi vem ampliando o seu catálogo de celulares no Brasil e, recentemente, lançou em nosso mercado dois modelos da linha Poco, o X3 Pro e o F3. O primeiro é um intermediário 5G com foco no custo-benefício, enquanto o segundo é voltado para quem busca um top de linha acessível. É este modelo mais avançado que iremos analisar hoje para saber se ele vale mais a pena que opções nacionais. Será que a Xiaomi aprendeu a cobrar um valor mais justo por seus celulares? É o que vamos conferir. O Poco F3 adota o novo visual visto em recentes lançamentos da linha Mi e foge do que vimos anteriormente no Poco F2 Pro. Você já percebe isso na parte frontal. Saiu a câmera pop-up e entrou entalhe em furo mais tradicional para a câmera de selfies. Na traseira, temos as câmeras próximas da borda, com duas maiores se destacando e mais uma no centro em menor tamanho, ao lado de um microfone dedicado para cancelamento de ruído. A traseira é de vidro, com proteção Gorilla Glass 5, mas as laterais são de plástico. O Poco F3 chegou em 3 opções de cores. Tanto a branca quanto a preta apresentam um acabamento espelhado, que acumula marcas de dedo com certa facilidade. A opção em azul possui 3 padrões de cores e isso ajuda a reduzir as manchas no vidro. De qualquer forma, a Xiaomi manda uma capinha de silicone com o aparelho. O leitor biométrico fica na lateral direita, incorporado ao botão de energia. Ele sempre fica ativo e reconhece o seu dedo rapidamente com o mais leve toque. Acima dele temos o botão de controle de volume. No topo, há 2 pares de 3 furos, sendo o primeiro um alto-falante e o segundo um combo de microfone e emissor de infravermelho para controle remoto universal. Na parte inferior temos outro alto-falante, a entrada USB-C, mais um microfone e a gaveta do SIM card sem suporte a microSD. Como é de se esperar, o Poco F3 não vem com entrada para fone de ouvido. Mas é bacana ver que a Xiaomi manda na caixa um adaptador de USB-C para P2. Em termos de conectividade, você recebe um pacote completo com 5G, NFC, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. O Poco F3 vem com tela de quase 6,7 polegadas com resolução Full HD+, 120 Hz e resposta de toque de 360 Hz, sendo um ótimo celular para jogos. O vidro frontal traz proteção Gorilla Glass 5 e ainda vem com película já aplicada de fábrica. O painel adotado é do tipo AMOLED, com suporte a HDR10 Plus, que funciona com YouTube, Amazon Prime Video e Netflix. O nível de brilho é alto, não tanto quanto o de alguns flagships atuais, mas supera muitos intermediários que testamos recentemente. A tela entrega cores vibrantes com boa calibração por padrão e alterna entre 60, 90 e 120 Hz no modo padrão para ajudar a economizar bateria. A parte sonora do F3 surpreende. Ele possui 3 saídas de som, além dos alto-falantes na parte superior e inferior. O alto-falante de chamadas também é ativado para reproduzir qualquer tipo de som. Isso faz com que ele entregue áudio potente e bem equilibrado, com graves, médios e agudos presentes em todo tipo de conteúdo. O som do F3 consegue ser tão bom quanto o de alguns celulares mais caros, como é o caso do iPhone 12 Pro Max. Seu presidente, isso não vai acontecer. Então toda morte daqui pra frente. O Poco F3 vem equipado com a plataforma Snapdragon 870, a mesma encontrada no Moto G100. Este hardware é uma evolução do Snapdragon 865, que equipou muitos celulares top de linha lá em 2020. A quantidade de RAM é menor do que no rival da Motorola, mas ter 6 GB de RAM é suficiente para garantir um bom desempenho multitarefas sem ter os aplicativos fechando a todo momento. Ainda assim, é notável que a MIUI precisa de um regime, já que acabou pesando no desempenho. Pelo menos, o software carregado de recursos da Xiaomi não chega a interferir nos resultados de benchmarks. E no caso do Antutu, tivemos aí a marca de 600 mil pontos, ficando até acima do rival da Motorola. O F3 também é um ótimo celular para jogos. Ele rodou Asphalt 9 na qualidade máxima com total fluidez. No PUBG foi possível jogar a 60 FPS na opção HDR com qualidade extrema e todos os extras ativados. Em COD Mobile também tivemos qualidade máxima com ótima fluidez.
Você pode até não ter todos os jogos rodando a 120 fps, mas pode ficar tranquilo que o Poco F3 rodará tudo tranquilamente. Bateria sempre foi o forte dos celulares da Xiaomi, e o Poco F3 entrega muita autonomia com seus 4.520 mAh, mesmo em modo 120 Hz. Em nosso teste tivemos pouco mais de 24 horas de uso com 12 horas de tela ligada, o que é suficiente para mais de um dia longe de tomadas. O F3 vem acompanhado de carregador de 33 watts, que demora pouco mais de uma hora para encher totalmente a bateria. O carregamento acelerado garante 35% recuperados em apenas 15 minutos de recarga e chega a quase 70% com meia hora, o que já é suficiente para um dia inteiro de uso. O Poco F3 vem com Android 11 e interface MIUI 12 com um tema diferente de outros da Xiaomi que testamos recentemente. Mas é possível mudar nas configurações. Há suporte ao Always On Display para tirar proveito da tela AMOLED, incluindo até efeitos luminosos para as bordas sempre que você recebe uma notificação. O F3 tem suporte aos Super Wallpapers, que trazem efeitos animados para a tela de bloqueio e papel de parede, com 3 opções pré-instaladas. A gaveta para aplicativos por padrão, que organiza todos os seus aplicativos e jogos por categoria, sendo possível editar ou mesmo desativar para ter tudo listado em ordem alfabética. No momento em que testamos o Poco F3, estava com pacote de segurança de abril de 2021, o que não é tão defasado comparado a outros da marca que estavam há meses sem atualização. Vamos torcer para que a Xiaomi dê maior atenção ao F3 e não demore para liberar o Android 12. O Poco F3 traz conjunto triplo de câmeras na traseira, com a principal com sensor de 48 megapixels, a secundária com lente ultra-wide e sensor de 8 megapixels, além de uma dedicada com macro com 5 megapixels e foco automático. Por fim, há uma câmera frontal com 20 megapixels. Por padrão, o Poco F3 registra fotos com 12 megapixels devido à compressão de 4 pixels em 1, como é comum em celulares com câmera de 48 megapixels. A qualidade é decente, mas notamos que há um exagero no pós-processamento que deixa as fotos suavizadas, perdendo detalhes e exagerando um pouco no contraste. A boa notícia é que é possível reverter esse problema ao usar a câmera no modo 48 megapixels. Como o pós-processamento fica menos agressivo, temos fotos com nitidez muito superior, mas em troca terá até o triplo do espaço ocupado. Pode usar a resolução máxima para tirar proveito do zoom digital, já que o Poco F3 não tem câmera teleobjetiva. A ultra-wide é a mais decepcionante do conjunto. Ela possui controle de ruído muito agressivo, que acaba matando os detalhes, além de apresentar cores diferentes da câmera principal. Servirá mais como um quebra-galho, caso você não consiga enquadrar tudo o que deseja com a outra câmera. A câmera macro possui foco que varia entre 3 e 7 centímetros de distância, o que dá uma certa flexibilidade. De qualquer forma, é preciso ter mãos firmes se não quiser fotos tremidas e fora de foco, além de ficar limitado apenas a locais bem iluminados. O desfoque de fundo não funciona tão bem devido à falta de um sensor dedicado e tem suas limitações. O F3 não decepciona ao fotografar à noite e até supera outros que testamos com o mesmo sensor. Há modo noturno que deixa as fotos um pouco mais claras e ajuda a recuperar pequenos detalhes perdidos nas sombras. Não podemos dizer o mesmo da ultra-wide, que realmente sofre em locais escuros. A câmera frontal também comprime 4 pixels em 1, mas acaba fazendo upscaling para 20 megapixels, o que compromete a nitidez. Isso fica mais visível em locais mais escuros, mas para selfies tiradas de dia, você terá bom tom de pele e cores e contraste dentro do ideal. O desfoque de fundo funciona bem e apresenta efeito pouco artificial. O Poco F3 é capaz de filmar em 4K com a principal e Full HD com as demais câmeras. Ele conta com estabilização eletrônica para lidar com os tremidos, e os 3 microfones captam áudio em 360 graus, além de ter bom cancelamento de ruídos. A filmadora do Poco F3 registra bons vídeos em locais com luz ideal,
mas já perde muita qualidade ao gravar à noite. O Poco F3 é um celular bacana, que chegou caro aqui no Brasil. Ele tem o mesmo Snapdragon do Moto G100, que custa metade do valor, e o da Motorola entrega melhor desempenho no multitarefas. O da Xiaomi tem melhor tela e som, mas perde em câmeras, especialmente na filmadora, e rende um pouco menos em bateria. Com o preço cobrado pela Xiaomi é possível comprar o Galaxy S21 Plus, que tem tela ainda melhor, desempenho superior no multitarefas, bateria quase tão boa e câmeras superiores. Sem falar que a Samsung humilha a Xiaomi em suporte a atualizações do Android. E comparado ao Poco F2 Pro, tivemos uma boa evolução? O novo é mais rápido, tem melhor tela e som, câmeras superiores e bateria que dura igual. O Poco F3 chegou custando absurdos R$6.000 pela versão mais simples com 6 GB de RAM e 128 GB para armazenamento, mas já aparece com desconto no site da marca. Sabemos que comprar celular da Xiaomi aqui no Brasil é complicado, mas é o preço a se pagar para se ter suporte nacional. Você leva um celular com boa qualidade de construção, bela tela de 120 Hz, som estéreo potente, suporte a 5G, boas câmeras para fotos e ótimo desempenho em jogos. O que poderia ser melhor é o desempenho multitarefas, por conta do peso da MIUI. A câmera ultra-wide realmente decepciona pelo preço cobrado, e a filmadora poderia ser melhor em locais escuros. Vale a pena? Nós achamos que não, ainda mais com o Moto G100 custando muito menos ou flagships superiores na mesma faixa de preço. De qualquer forma, te ajudamos a encontrar as melhores ofertas tanto para o Poco F3 como para os demais modelos citados nesta análise. Basta acessar os links que estão aí abaixo. E aproveita também para comentar o que você achou do novo membro da família Poco. Será que vale importar? Eu fico por aqui. Um grande abraço e nos vemos na próxima.